Bom dia, está começando agora mais um Marcos Cripa 8h15. Eu quero dar um bom dia para você que acordou cedo, está me acompanhando. Bom dia para a produção, bom dia para o pessoal do Switcher, da Coxia. Sem vocês isso aqui não existe. E hoje o programa está mais do que especial, porque eu tenho aqui ao meu lado uma das figuras mais emblemáticas da música brasileira, do humor brasileiro, Marcondes Falcão Maia. Falcão. Sou eu, tudo bom? Tudo bem, Falcão? Beleza. É um prazer te receber aqui, a gente já está tentando trazer você há um tempo e finalmente a gente conseguiu uma brechinha na sua agenda. O prazer é meu, você tem me mandado um jumento, eu já teria vindo há muito tempo, que é o meu transporte preferido, entendeu? Com certeza. Bom, Falcão é cearense, formado em arquitetura e tem 8 álbuns lançados desde a década de 90 e eu queria começar essa entrevista te perguntando da onde veio essa história de arquitetura, né? Bom, isso é uma coisa que desde menino eu já tinha noção de fazer, né? Porque eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei das coisas ligadas às artes em geral, né? E como em Fortaleza, na época que eu me propus a fazer, prestar o vestibular, não tinha nenhuma faculdade parecida com artes plásticas, com música, essas coisas, tinha arquitetura, que eu já tinha feito o curso médio numa escola técnica que tinha a ver com construção civil e tal, então fui fazer arquitetura. Mas foi uma coisa assim que me surpreendeu porque era muito mais interessante do que eu estava pensando. Realmente a arquitetura me completou. Eu só não sou um Oscar Niemeyer hoje em dia porque a música me levou para o outro lado. E como é que foi essa passagem da arquitetura para a música, né? Você já tinha então essa veia musical? Tinha. Antes mesmo de entrar na faculdade, antes mesmo de pensar em fazer arquitetura, eu já aprendi a tocar um violãozinho básico ali e comecei a compor, né? Eu saquei que a música era um veículo muito legal para me colocar umas ideias no papel e no acetato, né? Na época. Mas acontece que eu comecei a fazer música, assim, intuitivamente, e foi uma coisa que quando eu fiz já era assim, uma música que eu chamo de esculhambativa e gregoriana, né? E daí, para passar da arquitetura para a música também foi quase sem querer. Depois que eu terminei a faculdade, e na própria faculdade eu ficava por ali tocando minhas músicas, o pessoal assim começou a gostar muito, arranjei logo assim um séquito de fãs, todas as pessoas já conheciam as letras das minhas músicas e começaram a dar corda para que eu ingressasse no mundo artístico também, e foi quase sem querer que eu entrei. Então, na verdade, você não chegou nem a exercer arquitetura? Exerci. Eu terminei em 88 e fiquei com um escritório, montei um escritório juntamente com os colegas que terminaram comigo, a gente montou e fiquei até 91, que foi quando eu lancei o primeiro disco, em 91. Aí o disco começou a percorrer o Brasil todo e eu tive que ir atrás do sucesso do disco e aí saí do escritório. Certo. Então agora vamos mudar, sair da arquitetura e falar de música. Falcão é um cantor brega? Na verdade, eu sou um caricato em cima do brega, né? Porque o brega mesmo é aquele camarada que traz em si aquela carga romântica, aquele negócio bem popular, bem piegas, bem choroso, tipo o próprio Rodrigo Soriano, o Reginaldo Rossi e outros cantores mais antigos que hoje em dia se retrata, por exemplo, no sertanejo. Essa história do sertanejo ser muito choroso, muito romântico, é puro brega. Vertente brega para fazer uma brincadeira em cima, para ridicularizar até. Mas também não digo que não seja brega, porque eu curti isso desde criança. Eu gosto do ritmo brega também. E em cima disso criou um personagem quase único. Não sei se é o personagem, não, porque sou eu mesmo. Eu sou assim, eu mudo a roupa, né? Assim que nem Roberto Carlos se veste de azul ou branco, eu me visto com essa indumentária aqui. Mas eu faço sempre uma coisa parecida com o que eu sou na realidade mesmo. Então você sai na rua assim? Às vezes sai, não vou sair todo dia não, porque senão o mulherio não vai aguentar, as cardíacas, as nervosas vão passar mal, a polícia vai querer me prender. Mas aqui com o lado dá uma volta para ver como é que está a situação falconética pela rua. Entendi. E o processo de composição? As suas músicas, você compõe as suas letras? Todas, pelo menos 90% são minhas, né? E quando não é só minha, é em parceria quase sempre com o mesmo parceiro, que é o Tarcísio Matos, meu colega. Eu digo até que ele foi meu amigo desde a época do pré-natal. A gente nasceu mais ou menos no mesmo ano, e no pré-natal a gente já era amigo. Aí, música
o processo é mais ou menos uma coisa mais começando pela letra. Assim, realmente a gente pensa uma ideia assim, uma coisa que vê pela rua, uma coisa que a gente viu, até um para-choque de caminhão pode ser motivo para fazer uma música. Como, por exemplo, aquela música As Bonitas Que Me Perdoem, mas a Feiura de Lascar, fiz a partir de um para-choque de caminhão que eu ia na estrada e um caminhão ia na minha frente com a frase: mulher feia só serve para peidar em festa. Aí eu digo, não vou dizer isso, eu vou dizer que talvez sirva para peidar em festa. E daí que começou a música. Pode dar uma palhinha pra gente? Posso, sim, com certeza. Deixa eu ver se eu me lembro aqui da letra, mas é fácil. Não é verdade que mulher feia só sirva para peidar em festa. Conforme poderia acreditar, é Bicamargo. Por isso, baby, me comparando com o Francisco Coco, horror de gente diz que a cara de um é o cu do outro. O mulherio, quando me vê, fica indócil. Mas é porque eu sou feio que eu sou lindo. Imagine se eu não fosse. Um analista, amigo meu, me disse desse jeito: não vou ser feliz direito, pois vai ser lindo assim, gostoso assim, na minha cama. Um analista, amigo meu, me disse desse jeito: não vou viver satisfeito. Amigo, faça uma caridade a mim, por favor, me coma. Bom, primeiro álbum, 1991. Esse foi o Bonito, Lindo e Joiado, que foi um disco que foi gravado independente, de forma independente, né? Aquela história que as pessoas... Eu comecei a fazer uns shows na faculdade, depois passei para os bares lá da noite em Fortaleza, e começou uma onda, todo mundo gravava fita ao vivo e pedia, insistia para que gravasse um disco. Eu não tinha o menor interesse em gravar disco, né? Mas o pessoal deu corda, eu resolvi gravar, gravei 1000 cópias desse disco, que hoje em dia é uma raridade, era vinil na época, né? Bonito, Lindo e Joiado, e foi ele que levou o Falcão. Foi o start da sua carreira. Foi, porque eu disse, de mão em mão ele começou a descer do Nordeste para cá para o Sudeste e chegou às grandes emissoras. O programa do Jô Soares, por exemplo, vem fazer programa quase que diretamente do lançamento lá em Fortaleza para São Paulo. Nessa época você já era famoso em Fortaleza e começou então a ressoar aqui no Sudeste depois. Em Fortaleza era assim, uma febre. Como eu fazia um show só com música minha, a única que não era minha era a I'm Not Dog No, que era uma versão. O pessoal da cidade, todo mundo conhecia as músicas. Existia aquela história de trocar as letras do Falcão, trocar as fitas cassete que eles gravavam. O cara levava um gravadorzinho pequeno, ele botava lá na boca do palco para gravar o show. E aí foi muito legal, porque quando o disco foi lançado, esse mesmo pessoal que espalhou em Fortaleza tratou de espalhar para o Brasil, mandando disco meu, até para fora. Tinha cara que telefonava para mim, mandava a carta do Japão, dos Estados Unidos, os brasileiros que moram lá, para dizer que estavam curtindo o disco. E isso para você foi uma surpresa? Ou você já achava que isso ia virar essa explosão que virou? Não, foi surpresa porque eu nunca imaginei que tivesse tanta gente besta no mundo desse jeito para gostar disso. Porque foi, como eu falei, era uma coisa que eu fui lá para agradar aquela turminha que era de 300 pessoas, 400, que no meu show lotava o barzinho lá em Fortaleza. Eu nunca imaginei que o mundo todo fosse se embelezar com essa minha filosófica toda, né? E como que é ser... depois de 91 você lançou outros álbuns, mas a maior parte deles foi independente, né? Não, foi não. Só foi independente esse primeiro, né? Aí depois que eu lancei esse disco, foi uma coisa assim vertiginosa, porque um mês de lançado, a gravadora Continental, que hoje não existe mais, já me contratou, já relançou esse mesmo disco. Hoje em dia, se você encontrar, pode ser que você encontre o original que eu fiz, mas a maioria dos que tem por aí é o da Continental já. Porque o original, presta atenção que o original,
o selo central do disco era um casal fazendo um 69 em pé. Lá do 6 e lá do 9, que era o 69, né? Aí, depois disso aí, eu fui contratado pela BMG e lancei 4 ou 5 discos pela BMG. Depois lancei um pela Abril Music, depois lancei um lá pelo um selo lá do Ceará. E esse mais recente agora foi novamente independente. Atualmente, então, você está sem contrato com gravadora? Mesmo porque não existe mais esse negócio de gravadora, né? As gravadoras só contratam se o sujeito for de Ivete Sangalo para cima. Aí não adianta. Tem que ser um super nome para poder eles contratarem. Mesmo assim, eles acham melhor, mesmo os nomes famosos, eles acham melhor distribuir do que produzir e contratar o sujeito, né? Certo. Agora, assim, mudando um pouquinho de música para essa veia engraçada, essa veia mais de humor que você tem. Qual que é o segredo do Ceará? Que revela, é tão fértil assim, revela tanta gente tão engraçada, que tem tanto talento humorístico. Eu não sei se é só no Ceará, não, sabe? Eu tenho a impressão que é no Nordeste, e até no Brasil todo, tem muita gente com essa veia irreverente. No Ceará, acontece 2 coisas. Primeiro que o povo é um povo que sempre sofreu, passou fome, passou sede. É um povo muito feio, tem que ser alegre, né? Porque se o cara não for alegre, ele se suicida. E aí tem outra coisa que nos anos 80, além de já ter os humoristas famosos como Chico Anísio, Renato Aragão e tal, nos anos 80 o governo, houve um surto assim daquela história de neoliberalismo, e o povo se iludiu muito, e o governo investiu muito na história da arte local, e apareceram uns festivais de humor, e daí que se revelou Tiririca, e Rociclé, e Tom Cavalcante, e não sei quem mais. Foi essa força da mídia local, que se tivesse sido feito na Paraíba ou em Pernambuco, por exemplo, teria acontecido a mesma coisa. Mas o Ceará é pródigo, e inclusive, para quem não conhece, tem do século XIX, do começo do século XX, tem uns caras muito engraçados na literatura cearense, como o Quintino Cunha e Ramos Cotoco, que inclusive depois a coincidência, esse Ramos Cotoco, que era um cara que viveu no século XIX, era artista, metido a arquiteto, e tocava violão, e andava pela rua com um paletó com um girassol. E eu não sabia disso, eu comecei a usar girassol depois que eu conheci a história dele. E Ramos Cotoco. Sem saber. Sem saber. Os caras dizem que eu sou a reencarnação dele, mas eu acho que não. O cabelo era feio, essa porra, e bem baixinho. E assim, como que é a sua impressão sobre o humor no Brasil atualmente? A gente teve, só para citar um exemplo, recentemente, um caso aí que deu uma repercussão grande na mídia do CQC, é um pouco controverso isso. Qual que é a sua análise sobre o humor brasileiro atualmente? Bom, você sabe que eu não sou nem muito assim, categorizado para discutir isso, não, porque eu pouco vejo. Mas o que eu vejo é o seguinte, é que o que atrapalha não só o humor, mas a televisão em geral, é a história da corrida pelo Ibope. Então o sujeito inventa tudo quanto é besteira, tudo quanto é nojento, briga, né? Escatológico e bulinista, fala até bullying com as pessoas para ficar engraçado, ao mesmo tempo torna-se uma coisa sem graça. Para mim, o humor é essa coisa natural, é assim, uma conversa entre amigos. Aliás, eu acho muito mais legal o que se chama de molecagem no Ceará. O cara que alega assim é moleque. Essa molecagem da brincadeira, da tirada rápida, do improviso entre amigos é muito mais interessante para mim do que o humor, por exemplo, que passa na televisão brasileira, né? Eu acho que os caras estão confundindo as coisas. Por outro lado, tem também a história de um plantão, de uma cruzada politicamente correto, que o sujeito não pode falar mal de ninguém, que todo mundo já vai crucificar o cara. Ou, por exemplo, para citar aqui, o Danilo Gentili ou o Rafinha Bastos, que andaram falando mal, assim, entre aspas, de algumas pessoas. Mas qual o problema? É proibido o sujeito falar, então não vai ter mais piada no mundo, porque as piadas sempre foram baseadas nas minorias, né? Nos negros, nos índios, nos viados, não sei o quê. Alguém é o tema, né? É isso aí. Agora, assim, eu queria que você explicasse um pouco toda essa coisa aqui. Essa coisa... Não, é o personagem. Aqui o visual, o visual. Explica o visual aqui. De onde veio? Me explica isso. Rapaz, isso é um tanto quanto difícil de explicar, porque foi o seguinte, como eu falei, eu comecei tentando fazer uma brincadeira em cima dos bregas clássicos, né? Aquele Valdir Soriano com aquele paletó, aquele chapéu na cabeça. Era Pedro de Lara com a rosa aqui de lado. Tinha um cantor, rapaz, não sei se vocês se lembram dele, um tal de Orlando
Dias. Esse cara, se vocês conseguirem alguma imagem dele pela internet da vida aí, vocês vão ver que esse é que era o brega. O cara tinha uns lenços enormes amarrados no pescoço. Ele caía de joelho chorando no chão, na interpretação dele. Era mais ou menos isso que eu queria fazer. Mas a coisa foi se avacalhando, né? Foi ficando mais psicodélica, até tropicalista. Né? Isso aqui já é uma coisa tropicalista. Então, é uma coisa talvez até surrealista. E os fãs foram me dando peças. De repente, o próprio Girassol aqui não foi uma coisa que eu coloquei aqui porque peguei um Girassol e coloquei. Foi uma fã que me deu um Girassol. É porque muita gente acha que a marca registrada é o Girassol, né? Agora é. Agora eu não posso mais sair na rua sem o Girassol. Inclusive, tem pessoas na rua que veem e não lembro o nome, não lembro quem sou, mas lembra aquele cantor do Girassol. Que tem o Girassol. Sempre o pessoal lembra do Girassol. Então tem várias coisas aqui que eu fui criando. Por exemplo, eu gosto muito de reverter, subverter o uso das coisas. Eu uso uma tomada aqui que não tem... Logicamente, isso aqui é uma onda, né? Mas para tudo tem uma explicação. Porque às vezes não. No final do governo de Fernando Henrique, houve uns apagões sérios aí na energia. E eu coloquei a minha própria tomada aqui para na hora que faltar eu já ter aonde ligar, né? Temos aqui, por exemplo, essa foto aqui, que é uma foto minha, sem óculos. É porque as mulheres ficam insistindo para eu tirar os óculos para ver como lá e tal. Então eu fiz uma foto sem óculos para não ter necessidade de estar tirando. Aí tem o telefone aqui que é um marketing que eu inventei, porque em alguns programas de TV, não é o caso aqui seu, claro, o programa do Gugu, por exemplo, você ia entrar para cantar, o cara dizia, não fale nada de telefone, nem internet, porque o Gugu não gosta, porque o Gugu tinha um negócio de um jabá lá com os artistas que ele fazia lá. Então eu criei esse telefone porque não tem jeito. O câmera aqui pode até fazer tudo para dar um close em mim, mas vai aparecer pelo menos um trechinho do telefone, né? Então aqui é uma coisa para livrar. E outras coisas são coisas que os fãs vão me dando. Eu gosto muito de luminárias, assim. Eu sou um cara que gosta de sinalizar a minha chegada. Então, se está aceso aqui, o pessoal vê que eu estou chegando, né? Entendi. E aqui também a tesourinha também. Aqui é um kit primeiro socorro